Eu acho que, primeiro, as metáforas intestinas do bolsonarismo são um clássico, né? Quer dizer, ele sempre recorre ao intestino quando se vê em aperto, e eu acho que isso só Freud explica. Também é interessante que quando ele quer se humanizar, ele fala que dá alguns coices. Eu acho que isso também fala muito do personagem, mas enfim, de novo para o divã. Agora, começando pelo que o Matheus falou, é a estratégia das aproximações sucessivas que se fala, né? Ou a gente também trabalha com o conceito de governamentalidade da confusão. A extrema-direita, de fato, no mundo inteiro, como o Matheus bem observou, costuma utilizar esse tipo de técnica. Fala uma coisa, né? Anda três casas, recua uma, e assim vai avançando, naturalizando o absurdo, naturalizando a violência política. Então é um pouco a estratégia clássica da extrema-direita no mundo, e no Brasil o bolsonarismo faz isso com muita propriedade. Eu acho interessante desse episódio, como também o Matheus observou, você fala eu caguei, mas quando a gente vê, sai correndo, se esconde na embaixada da Hungria. Ele fala caguei, mas quando a gente vai olhar, vê que a agenda política hoje dele é pedir anistia. Então há uma certa incongruência, né? Quem está tão corajoso, tão valente, não foge para a embaixada, não pede anistia preventiva, né? Então isso mostra que, na verdade, quando a gente diz, não, né, como diz o clássico, não pense num elefante. Se eu falar para vocês, não pensem num elefante, a gente vai pensar no quê? No elefante. Então, quando eu digo eu caguei para minha prisão, na verdade a gente está escutando o quê? Eu estou morrendo de medo de ir para a cadeia. E como o Matheus também bem observou, além de tudo, mostra o desprezo antidemocrático dele pelas instituições, o que só corrobora o que está na denúncia. Agora, as falas seguintes do Bolsonaro me parecem muito confusas. Parece que ele está andando muito com o Carlos Bolsonaro, o filho dele, e começa a ficar difícil a gente entender o que ele quer dizer. Mas eu acho que são sintomas de alguém que está preocupado porque está vendo que o pior está chegando. Só para até fazer complemento, já que o Beto citou, né, das fases, né, a fase anal, ele falou da fase anal de Freud, o pessoal não ficar boiando, a fase anal é uma etapa do desenvolvimento psicossexual da criança que vai mais ou menos dos 18 meses para os 36 meses e tem o foco lá exatamente, né? E aí o foco é um momento de descoberta, etc. E aí se a criança não vive a totalidade daquele momento da fase anal, quando ela se torna um adulto, ela se torna um adulto com distúrbios, né? Muitas vezes distúrbios neuróticos, psicológicos, inclusive, né? Se a gente for pensar, inclusive, se for pegar boa parte dos nossos distúrbios como adultos, a origem tá lá, né? Até os 7 anos de idade, né? E isso explica, inclusive, muitos políticos, não estou falando de ninguém especialmente, estou falando até porque os distúrbios de formação e do desenvolvimento da criança são muito amplos, né? Falando agora de uma outra declaração do presidente Jair Bolsonaro, pedi até para colocar no telão, né? Eu tenho pena dele, é um filho para mim, diz Bolsonaro sobre Mauro Cid, sobre o tenente-coronel Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordens, era o seu faz-tudo e foi o principal delator de todo esse processo de investigação. O Bolsonaro, ele, negando as denúncias da PGR, né, disse que tinha pena, exatamente, pena de Mauro Cid. Aspas. Quando falam para o Cid, olha o teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha, vem aquele desabafo dele com alguém que ele nem sabe quem foi. Não adianta falar a verdade, que eles querem outra coisa, disse. As declarações foram dadas por Bolsonaro à revista Oeste. Ele também disse: eu tenho pena dele, ele é um filho para mim, o pai dele, que é o general Mauro Lorena Cid, né, é da minha turma, com tudo o que acontece a gente vê que há uma tortura para cima dele, né? E aí ele está se referindo a uma estratégia do bolsonarismo que tem afirmado que o Mauro Cid delatou tudo o que delatou com base em tortura, com base em pressão. Agora começando com o Beto. Beto, como é que você vê essa frase, né? Ou seja, vez ou outra você vê o bolsonarismo atacando o Mauro Cid, criticando o Mauro Cid, né? O próprio filho, acho que o Carlos Bolsonaro tinha feito um ataque
forte ao Mauro Cid recentemente, e agora novamente o Bolsonaro dizendo eu tenho pena porque ele foi torturado. Como é que você vê isso e como é que você vê essa justificativa deles de que o Cid falou sobre tortura? Isso, eu acho que, primeiro, isso revela o que eu chamaria a segunda maior mentira da República Nova. A maior foi a do Tiririca, que falou que pior que tá não fica, a gente viu o que aconteceu depois. Mas nesse caso, eu digo que é uma das maiores mentiras da história política contemporânea brasileira, porque se uma coisa o Bolsonaro mostrou nos últimos anos, é que ele deixa jogado na estrada todos os seus colaboradores, menos seus filhos. Se o Cid ele tem como um filho, ele teria tratado o Cid de outra maneira ao longo desse processo e não tratou. Então, obviamente, ele não tem o Cid como um filho, porque o que o Bolsonaro mostrou que é o único que parece preocupá-lo nessa vida é defender a si mesmo e aos seus filhos. Agora, eu acho que essa fala dele fica evidente e cristalina, até pelas próprias palavras do Bolsonaro, que ela tem um objetivo. Tenta criar, digamos assim, e fortalecer a narrativa de que o Cid teria feito uma delação sobre tortura. Então aí é uma coisa, a primeira coisa interessante, duas observações rápidas. Primeiro, é interessante alguém ser torturado com o seu advogado criminalista ao lado. E as imagens que nós vimos, o César Bittencourt, advogado de Bolsonaro, parecia bastante tranquilo durante a dita sessão de tortura, né? Aliás, fez um trabalho brilhante com o Cid. Todos diziam que ele era confuso e atrapalhado. O professor César Bittencourt mostrou que é um grande criminalista e da doutrina do direito penal, porque em 2 anos com uma tornozeleira em casa, o Cid está liberado e sua família inteira. Então me pareceu que deu a volta por cima de uma imagem inicial que ele tinha gerado. Agora, além de ter na sessão de tortura o advogado criminal do lado, eu acho que o que revela as gravações do Cid, o próprio Josias de Souza no UOL, foi a melhor definição que eu vi até agora. Ele falou: esses vídeos, na verdade, quando a extrema-direita acreditava que a delação pudesse ser usada como demonstração de uma tortura, o que eles revelaram foi a tremenda obscenidade do governo Bolsonaro e a sua articulação numa trama golpista. Então, o que estava sendo torturado aí, corroído, era o Estado Democrático de Direito. O Mauro Cid, na verdade, em camisa, ar-condicionado, com os advogados criminalistas ao lado, nos pareceu uma situação de bastante garantismo, inclusive onde os juízes estavam entrando online, né? Ele não estava diante do Ustra com instrumentos e ratos para barbarizar suas vítimas no porão escuro, o Ustra que eles chamam de herói. O Cid estava dentro de uma situação com seu advogado criminalista do lado bastante confortável. Outra coisa é que não tenha valor ou a covardia, a pusilanimidade sejam uma característica dessa turma, né? Que vai com muita virulência para tentar dar um golpe, mas quando é pega, costuma não saber lidar muito bem. O Puccinelli, ele, na mesma entrevista, né, que ele falou que tinha pena do Mauro Cid, ele falou que, por muito menos na Lava Jato, delações foram anuladas, reforçou que a estratégia da sua defesa será a tentativa de anular a delação de Mauro Cid, né? É claro, para quem está nos acompanhando, a delação do Mauro Cid é parte da denúncia. A denúncia não é baseada na delação do Mauro Cid, é parte da denúncia, mas ele fala, vão tentar anular a delação do Mauro Cid, e ele fala o seguinte, chamou a denúncia da PGR de delírio e soltou essa aspas: me apresentem essa minuta de golpe que nunca existiu. O que foi debatido foi hipótese de sítio e defesa, ninguém dá golpe usando a Constituição, o golpe é um sinônimo de você negar a Constituição. Fecha aspas. Bom, para começar aqui, sempre quando coloca a palavra compaixão e Bolsonaro na mesma frase, eu já desconfio, né? É isso, como o professor lembrou bem, o Bolsonaro, quando ele dá o voto pelo impeachment da Dilma Rousseff em 2016, ele dedica esse voto à memória do coronel Brilhante Ustra, um dos mais notórios torturadores da ditadura. O Bolsonaro é uma das figuras políticas que mais tripudiaram em cima da memória do Rubens Paiva. Quando você tem ali uma inauguração
de um busto, de uma homenagem a ele a Brasília, ele é um dos primeiros a ir lá e tripudiar, e quase cuspir ali na cara da família. Então ele não tem compaixão nenhuma por quem de fato já foi torturado na vida, porque enfim, essa é a linha dele, né? Ele apoiou torturadores a vida toda, não tem nenhuma contradição ali. A contradição é ele apelar agora para um senso humanitário quando um aliado, um ex-aliado, entrega relatos do que ele viu enquanto ele era ajudante de ordens da presidência. Acho que tem um pouco de estratégia ali também, tem uma estratégia que é jurídica, que é isso, olha, ele estava sob tortura, ele estava sob pressão, citaram a família dele e tal. Isso a gente pode discutir isso aqui a vida toda, porque realmente na Lava Jato, esse era um tipo de estratégia, você prender até que a pessoa falasse alguma coisa, e isso funcionou. E ele está falando com o público dele, ele está usando ali uma brecha no argumento para falar assim, olha, na Lava Jato tudo foi anulado, muita coisa foi anulada, porque se entendeu, conforme esses processos subiam até Supremo, ou eram revalidados, como essas pessoas foram torturadas, elas foram levadas a falar o que sabiam, o que não sabiam, enfim. Ele vai usar isso a favor de um ex-aliado dele. E ele também não pode chegar, esse cara não tem a minha lealdade, esse cara quebrou a lealdade, porque esse cara trabalhou com ele durante toda a presidência como ajudante de ordens. Então ele também não pode se contradizer desse jeito, porque era o aliado dele, era um braço direito dele. Ele também não vai dizer, olha, eu fui estúpido esse tempo todo, porque esse cara estava do meu lado e depois me entregou. Então tem uma estratégia também de manter um pouco ele não se mostrar enganado por essa figura, alguma coisa nessa linha. Agora, realmente, ele vai usar esse argumento de que ele falou tudo que ele falou sobre tortura, ou sobre pressão, ou sobre alguma ilegalidade, para tentar melar essa delação. Ela é chave para a denúncia, ela não é toda a denúncia, mas realmente ela é chave. Se ele conseguir anular essa chave, ele tem um caminho ali, mas agora é muito difícil. Tem uma apuração da nossa colega Carla Araújo, né, diretora da redação do UOL em Brasília, né? Pedi para colocar no telão: padaria, família e academia, a rotina silenciosa do general Heleno. Né? Lembrando, o general Augusto Heleno, né? Ele foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Jair Bolsonaro. Sobre a GSI, inclusive, fica no guarda-chuva da GSI ficava a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, né? E ele, ao mesmo tempo, era um dos principais assessores, um dos principais conselheiros de Bolsonaro. Na última quarta, né, que é o dia seguinte da denúncia feita pela PGR contra Bolsonaro e mais 33, inclusive o general Augusto Heleno, ele é um dos denunciados, o general almoçou com amigos, né, em Brasília, num restaurante em Brasília, disse que está aguardando o desenrolar do processo, vai se defender e evita falar do passado. E a Carla traz um relato interessante sobre o cotidiano do próprio Heleno em meio a tudo isso, né? O Heleno garante que está cumprindo as determinações de Alexandre de Moraes, não falou mais com Bolsonaro, não falou mais com outros colegas de farda que estão envolvidos no processo, não falou com outros suspeitos de impedirem, de planejarem o impedimento da posse de Lula e a manutenção de Bolsonaro no poder. Né, durante a gestão Bolsonaro, o Heleno nunca escondeu, né, a indignação, a revolta pela possibilidade de Lula levar as eleições, até uma famosa reunião ministerial em que ele fala da possibilidade de grampear, de espionar, né, adversários, inclusive o Lula. E só que o registro da Carla coloca, a Carla falou com pessoas próximas a ele, que garante que o general Heleno nunca participou do plano golpista, nunca participou do plano de matar Lula, aquele plano do punhal verde e amarelo, tocado pelo general Mário Fernandes, que também está preso, né, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Né? E o interessante, para finalizar, né, o Heleno ele está comprando, a rotina dele, a Carla descreve, o Heleno compra pão quase todos os dias próximo de sua casa, que fica no plano piloto de Brasília, na área central de Brasília, frequenta o supermercado, vai a restaurantes de uma forma mais esporádica, está com 77 anos, vai à academia
todos os dias, ele tem dores no ombro, na coluna, mas está bem fisicamente, né? E não participou mais de eventos militares, tem participado de mais de eventos familiares, passando o tempo com o neto, e pessoas próximas dizem que ele está inconformado e pensativo, mas não está deprimido, né? E o Heleno, só para finalizar esse relato da Carla, o Heleno era um dos mais respeitados generais, né? Sempre foi ouvido por muitas das falanges do exército, e é uma situação, só que militares colocam a situação dele como uma situação diferente do Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, foi candidato a vice de Bolsonaro e está preso, né, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas acham, inclusive, que que ele pode ter um destino diferente ao do Braga Neto, né? Então, e aí começando agora com o Pichonelli, como é que você vê pode falar do Heleno, pode falar dos outros militares que foram denunciados, mas é interessante porque o Heleno a gente realmente não tem ouvido muito falar dele. Durante o governo Bolsonaro, o Heleno era figura, estava no dia a dia, dava declarações muitas vezes tentando emparedar o próprio Supremo Tribunal Federal, e agora desapareceu. Que bom, né? Quando eu li a reportagem, eu falei assim, nossa, que bom. Assim, acho que eu prefiro 30 generais Heleno dentro da padaria do que um no Planalto, circulando ali no GSI. Porque quando ele teve essa oportunidade de trabalhar no Planalto, ou à frente do GSI, o que a gente sabe é que ele supostamente comandou a BIM paralela. Agora, nas revelações da Polícia Federal, ele era uma das chaves, uma das figuras-chave para pensar um plano para que o presidente Bolsonaro permanecesse no poder, né? Para isso você precisasse matar o candidato vitorioso, o vice, ministro do Supremo. Então, que bom que ele está na padaria. Eu diria isso, general, continue na padaria, peça ali seu pingado, chame os amigos, converse por ali, vai para academia, vai para restaurante, se der para tomar um vinho, toma, que é isso que eu espero dele, assim, que ele passe longe do Planalto, do GSI, de qualquer estrutura de espionagem pública do Estado, porque a última vez que ele passou por lá, isso eu não vou nem falar do tempo dele como general no Haiti, né? Senão a gente vai precisar de um programa inteiro só sobre isso. Mas que bom que ele está na padaria, foi a única coisa que eu pensei quando eu li a reportagem. Ô Beto, uma coisa também interessante nesse processo é que a gente lembra a própria situação por contraposição à situação do Braga Neto, né? Braga Neto que há também um farto material sobre ele no indiciamento da PF, na PGR, que ele teria recebido e repassado recursos aos kids pretos, que inclusive estariam envolvidos no plano de assassinato de autoridades, deu declarações mostrando que ele contava com a permanência do grupo político dele no poder, no governo, após o 1º de janeiro de 2023. Se quiser comentar sobre o Heleno, seja à vontade, mas eu também queria que você desse uma pincelada no Braga Neto. Sim, primeiro eu queria discordar do Matheus. Eu acho que o lugar dos helenos não é na padaria, é na cadeia. Longe do Planalto, mas atrás das grades, porque o que eles fizeram, que é atentar contra a ordem democrática, foi a ameaça mais forte da nossa história da nova república desde a ditadura, e isso, por uma questão de memória, verdade, justiça e reparação democráticas, nós merecemos, né? Eu acho que esse juízo que a gente vai ver pela TV Justiça ao longo de 2025 é muito importante nesse sentido, que todos tenham direito à ampla defesa, ao contraditório, mas que a justiça seja feita e que, do ponto de vista da pedagogia democrática, o país possa fazer esse acerto de contas. Um país que sempre foi acostumado a fazer os acordos de, né, vamos deixar para lá o que passou, passou, anistia, como mais uma vez já está o Bolsonaro pedindo anistia prévia, né, uma ferramenta aí legal nova. Mas comparando, eu acho que assim, o Heleno, no caso dele especificamente, ele está na fase da negação. Chega a ser, eu diria até fofo, né? Que ele prefere não falar o que passou, passou. A gente não pode esquecer a história do Heleno, né? O Matheus lembrou do capítulo do Haiti, né? Onde muitos chamavam ele do terror do Haiti, de Porto Príncipe. Mas vamos lembrar que ele foi, assim como o Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro, ele foi o ajudante de ordens do Silvio Frota, né, que era a banda que não queria acabar com o regime militar. Era o ministro da Defesa que não queria acabar com o regime militar.
e o Heleno era o braço direito dele. Então, assim, o DNA antidemocrático do Heleno já vem de décadas, né? Faz parte da história brasileira. Espero que a justiça dê a ampla defesa, mas seja célere para que o Heleno não tenha os benefícios de atingir a idade mínima para ter a condenação dividida pela metade. A gente está aí na fronteira desse prazo. Acho que se tem alguém que vai torcer para que esse processo demore alguns meses a mais, vai ser o Heleno. Agora, diferença em relação ao Braga Neto. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o Braga Neto conseguiu gerar mais batom na cueca e por isso chegou nessa situação. Ele faz uma fala pública dizendo para aguardar mais um pouquinho quando as pessoas estavam na iminência de uma virada de mesa. Não que o Heleno, na fatídica reunião que você comentou, onde ele dizia que ia espiar adversários via BIM paralela, ele também disse, chegou a hora de dar um soco na mesa, de virar a mesa, né? Então, acho que ele teve um papel importante, mas o Braga Neto, ele foi o braço direito. Ele, no final das contas, assumiu esse papel. Eu acho que a gente costuma brincar que quem salvou a democracia foi o general Augusto Mourão. Por ser uma criatura tão pouco confiável, o Bolsonaro resolveu trocá-lo e botar o Braga Neto como candidato a vice. Na hora que ele faz isso, ele tira o Braga Neto da defesa e é obrigado a pegar o Paulo Sérgio, que topou a aventura golpista enquanto ministro da Defesa, virar ministro da Defesa. Só que o Paulo Sérgio sai do comando do Exército e entra o Freire Gomes, que é um dos ditos generais melancias pelo neto do último ditador, que também está indiciado, né, o Paulo Figueiredo. E o Freire Gomes estraga a trama. Agora eu peço um exercício para a gente. Se o Bolsonaro tivesse mantido o Mourão como vice, o Braga Neto na defesa e o Paulo Sérgio no comando do Exército, vocês podem imaginar o que teria acontecido? Paulo Sérgio no Exército, com o Garnier na Marinha e o brigadeiro da Aeronáutica, que era o que nas redes sociais era o mais ideológico pró-Bolsonaro, para onde talvez tivesse derivado a conversa quando o Bolsonaro apresentou a minuta golpista. Então eu acho que o Braga Neto teve um papel político muito mais forte. Por isso aparece mais agora, mas eu acho que o Heleno vai ter o seu acerto de contas com a justiça em breve.